Professor, boa tarde, já é boa noite? Já é boa noite. Parabéns pela partida, pela vitória. Antes do jogo tinha uma expectativa aí que a gente ouviu de alguns torcedores, né? Até mesmo pelo bom desempenho do Mirassol no campeonato. O pessoal falava em goleada, né? 5-0, 6-1 nós ouvimos, 4-0. Mas a gente sabe que não é dessa forma, né? Cada jogo é diferente, impõe sua dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, gerenciar essa expectativa, pelo bom momento em que o Mirassol está, né? Junto ali com os jogadores, e também considerando até o Juventude, que é um time que está ali na parte de baixo da tabela, lutando pelo rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento, a dificuldade que um jogo desse impõe, valorizando assim também a nossa vitória, né? Mais uma vitória tão importante, tão difícil no campeonato. Vou começar mais uma vez, Marcelo, agradecendo o nosso torcedor. Eu vou falar por mim hoje, eu tava com saudade, cara, de jogar aqui no Maião, da presença da nossa torcida. Fazia bastante tempo já com a pausa, 2 jogos fora de casa. Então eu tava com saudade do nosso torcedor, do nosso ambiente. Então, mais uma vez, uma tarde de vitória, graças a Deus. Então, agradecer demais a Deus por mais esse resultado, pela colocação que nós estamos. Agradecer a todos do clube ali pelo empenho, pelas melhores condições, Juninho, Paulinho, todos ali que têm se esforçado ao máximo para que a equipe possa concentrar os esforços nas partidas, a gente possa planejar bem os jogos. Agradecer também aos jogadores, cara, por a gente tá num bom caminho em relação à nossa vaidade, né? Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque é muito difícil, é uma competição muito difícil. Gerir a expectativa é algo que eu não tenho como talvez influenciar apenas o que eu vou falar aqui agora, mas o torcedor ele vai pelo resultado, né? Vai por aquilo que a equipe tá fazendo dentro do campo, mas é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito difícil de medir, é difícil de... Sempre os números eles trazem uma análise mais objetiva do desempenho da equipe, e eu entendo o lado do torcedor, mas o torcedor ele precisa entender o nosso lado também, em relação a aquilo que a gente está muito, muito próximo de já bater a nossa primeira meta, e isso já é uma conquista maravilhosa demais, né? A gente estava rebaixado antes da competição começar, e hoje a gente está ainda faltando 15 jogos, nós estamos numa situação privilegiada, por mérito, claro, por muito esforço, e porque realmente acredito que através desse trabalho aqui Deus tem propósitos para se realizar na vida das pessoas e através de nós também. É muito perigoso esse é um jogo muito perigoso, e o torcedor imaginar, aí joga a expectativa muito lá para cima, e é algo perigoso de mexer com aquilo que é o que a gente tem hoje de muito poderoso e valioso, que é a sinergia da cidade com a equipe, né? Então, se gera uma expectativa muito grande e a gente vai e não confirma isso, pode mexer com essa relação entre torcida e equipe. Então, nós temos que cuidar disso realmente, desse ano de centenário, esse presente que a gente que Deus tem nos dado, que é essa competição, que é esse time, o nível de conexão dos jogadores, o nível de comprometimento de todos, a contribuição que o torcedor tem dado para a equipe conseguir os resultados e superar as próprias limitações. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Não existe isso de goleada, por mais que a gente já tenha feito grandes jogos, tenha feito placares elásticos, mas são desafios muito grandes. Então hoje, por exemplo, a equipe, segundo tempo, eu senti que a equipe caiu, não tem como não cair.
depois de um jogo como o do Botafogo, e a sequência de 3 jogos, o terceiro jogo sentindo mais, diante das condições climáticas hoje. Então, é muito difícil. Se o Walter, em determinado momento do jogo, o Walter fez uma defesa que valeu um gol ali. Foi um jogo controlado, a equipe se portou muito bem. Eu gostei muito que a gente não ficou acelerando o jogo, ficou com pressa de fazer gol, nem nada. Foi construindo e achando os espaços para que a gente pudesse realmente construir essa vitória. Mas eu peço para o torcedor para que a gente mantenha os nossos pés no chão, para que a gente mantenha aquilo que nos trouxe até aqui, que é a humildade. É a humildade da gente entender que nós somos um time do interior de São Paulo, que está tendo uma oportunidade muito rica e que a gente está abraçando de todas as formas. Mas justamente porque a gente olha para trás, e não é que não tem nada de negativo nesse sentimento de falar assim, é um desafio difícil, mas a gente tem capacidade, né? Será que a gente tem competência? E aí a gente tem demonstrado, a equipe tem demonstrado competência, né? A equipe que eu falo, não 11, 15, comissão, mas a equipe que eu falo é o Mirassol, e o torcedor está envolvido nisso. A única coisa que eu peço é isso, que a gente mantenha os nossos pés no chão, uma temporada, estou me prolongando um pouquinho, vocês me perdoem, mas é importante. Uma temporada de sucesso para o Mirassol é a permanência na Série A. Então a gente está perto de confirmar isso. Confirmando isso, a gente vai buscar fazer história, né? Disputar um campeonato, uma competição continental. A gente está conseguindo ser consistente, ser regular, com desempenho, né? Então, o jogo passado, por exemplo, foi uma demonstração de força, mas poderia ter escapado, né? Como que a gente viria para esse jogo se tomasse uma goleada do Botafogo ali, né? Então, é muito delicado, cara. O futebol ele não perdoa desaforo e eu já falei isso em algum momento aí, mas o que precede a queda é a soberba, é o orgulho, é a gente achar que a gente é mais do que a gente é, né? É a gente esquecer aquilo que nos trouxe. Então, temos que estar muito bem equilibrado, muito bem equilibrado como equipe, como pessoa. Tem um bocado de coisa que a gente precisa gerenciar durante essa semana. Conto com todos os jogadores. Então, teve jogador que não entrou, eu vou focar muito nesse cara que não entrou e que é muito importante para o contexto. Então, tem bastante coisa para a gente cuidar, tem bastante coisa para a gente pensar, para a gente planejar. Tem um jogo dificílimo pela frente. Eu só não quero que o torcedor gere essa expectativa tão grande para nós, assim, em relação a por que vai enfrentar um time da tabela que está embaixo, que é garantia de vitória, que vai golear. Isso, a gente não pensa nisso, por exemplo. Nenhum jogador, eu tenho certeza, nenhum integrante da comissão e nenhum diretor pensou que esse jogo ia ter qualquer tipo de facilidade para nós hoje. Pelo contrário. A gente sabe que jogo assim é um jogo que, por causa disso, um dos fatores é esse, a expectativa, ele se torna justamente um jogo desafiador. Eles tiveram a semana cheia, então eu fico muito feliz e agradecido por essa vitória, muito feliz pelo apoio do torcedor, por ele estar confiando em nós também, né, por ele estar feliz, a gente passar energia, emoção, alegria para o torcedor, isso nos realiza demais, me realiza demais. Eu já fui torcedor de estádio, eu sei como é que é, mas a gente tem que ser pautado pela nossa humildade e pelo esforço sempre ser ao máximo. Nós não podemos negociar aquilo que nos trouxe até aqui. Então, todo o agradecimento que eu fiz e me prolongando na tua pergunta, Marcelo, mas é importante a gente ser pautado por esses pontos e, por exemplo, nessa semana agora a gente construir do zero, 24 horas, matou, vamos reapresentar focado em construir uma grande semana e fazer um grande jogo lá em Minas. Boa noite, professor. Parabéns por mais uma vitória. Voltando a falar dessa sequência de 3 jogos, né, que a distância de 4 dias por cada jogo, a equipe sai fisicamente bem desgastada, mas mentalmente, como que a equipe em si sai desse desafio, já que foram 9 pontos disputados e 7 conquistados? Como a equipe sai mentalmente desse momento, já que se mantém no G4, praticamente após mais uma rodada, e uma segunda, se me permite, o que foi pensado para a entrada do Shailon como titular? Boa.
Mentalmente o foco, a gente não pode ser hipócrita, né? O foco nosso sempre é a performance, né? Sempre desempenho. Então, temos coisas para ajustar, temos coisas para relevar e tem muita coisa para a gente ressaltar que funcionou bem. E assim tem que ser o caminho de quem busca crescimento contínuo. E a gente tem buscado crescimento contínuo, seja em aspectos coletivos ou individuais, mas a gente busca crescimento contínuo. Então, a equipe é uma sequência, né? Sequência a gente começamos o segundo turno melhor do que o primeiro. Né? Então, estamos caminhando para o segundo turno melhor do que o primeiro. E como eu falei para vocês, o meu foco como líder do campo é a gente estar construindo o nosso desempenho sempre para que não venham oscilações. E aí, geralmente a imprensa e o torcedor ele vai pensar em oscilação em relação a ponto, vitória, derrota. Eu penso em desempenho. Né? Então, por exemplo, o primeiro tempo do Botafogo, a velocidade do jogo é uma velocidade diferente, mas a nossa velocidade, a nossa tomada de decisão também estava uma tomada de decisão mais lenta, então a gente é responsável por aquilo que a gente performou no primeiro tempo e ao mesmo tempo a gente teve força para reagir. Então, mais do que os resultados, é a gente se pautar por aquilo que é a construção e é a performance. E é assim que a gente tem feito. É assim que a gente sempre se pautou. Um jogo ou outro que a gente acabou ficando um pouco ansioso por causa do resultado, principalmente o jogo do Vitória. Isso atrapalhou um pouco o nosso desempenho. Mas a partir daí a gente focado no nosso desempenho para que a gente pudesse construir. Então, mentalmente a equipe sabe como a gente vai construir. Um dos pontos é esse, em relação aí já é um link com a entrada do Shailon. Gabriel retornando, né, conseguiu construir dar parabéns para o Tamarindo, para o Danilo, Rafael Pinto também, toda a área de performance ali. Conseguiu construir bem o processo de transição para o campo dele. Conseguiu ter uma boa semana, com bons treinos. E é mais uma alternativa junto com o Shailon com uma característica mais de meia mesmo. Por mais que o Aldo seja um meia de origem de categoria de base, eu vejo o Aldo podendo fazer qualquer função no meio campo. Então eu queria ter um jogador fresco no meio campo. A gente conseguiu se recuperar bem, mas precisava ter uma perna fresca na frente. Né? Então a gente conseguiu, o João já pela suspensão, o Gabriel já era uma perna fresca. A gente conseguiu substituir ali no jogo do Botafogo já a partir de alguns indícios para diminuir a carga do jogo do Botafogo. Algumas entradas funcionaram, outras nem tanto. Mas pensar de ter um meia mesmo e também possibilitar já nessa chegada do Shailon uma estreia de início. Para a gente ver como que ele foi muito bem recebido, já parece que está aqui há muito tempo. Então a gente trabalhar com um meia de ofício. Na ocupação do Entre Linhas, que era um espaço que a gente queria ocupar e a partir dali gerar determinadas vantagens. Então, acredito que que a equipe não fez um grandíssimo jogo, foi um jogo bem pragmático, a gente conseguir realmente o resultado que precisava, e dentre uma dessas novidades foi o Shailon, de início. Vocês vão começar a ver um pouco mais isso. Tá? Então, Dani Borges voltando a entrar, eu vejo a equipe com mais de 11 titulares. Né? Então, Iago entrou no jogo passado, Rony entrou contra o Grêmio, Chico Kim, o Cris tem entrado na ausência do Da Costa, a gente pode também pensar em algumas outras alternativas que não sejam 9 de ofício. Alguns têm, por manutenção e desempenho, sido titulares da equipe. Mas é importante a gente ir pensando jogo a jogo, gerenciar bem, né, a minha parte em relação à gestão do elenco, conseguir também valorizar o esforço do todo, a gente se manter conectado, competitivo no nosso dia a dia, para que a gente possa estar sempre elevando o nosso nível de desempenho. Essa é uma das maneiras que eu encontro para que a equipe se mantenha concentrada e para que todos se mantenham animicamente preparados para essa sequência de competição.
Professor, boa noite. Queria emendar 2 perguntas em uma só, falando ali da saída do Chico, né, do Da Costa. Se te preocupa, não sei qual é o diagnóstico, né, o que ele sentiu ali, poder perder ele novamente, mas por outro lado, você, né, já colocou o Christian resolveu mais uma vez e acho que isso mostra a qualidade, né, do elenco do Mirassol. Queria que você falasse sobre esses 2 pontos. Sim, eu quero contar sempre com todo mundo à disposição. O Da Costa é nosso 9, né? O Da Costa é o nosso 9. Ele mudou o jogo do Botafogo, por exemplo, né? Então a gente quer ter todo mundo saudável e bem conectado com o Mirassol. Se Deus quiser, não é nada, porque é um jogador fundamental para nós e como alguns vários que eu citei aqui agora. Então serve para todos isso. E o Cris está tendo uma oportunidade muito rica na vida dele, assim, por mérito também. Eu lembro do jogo do Fortaleza lá na segunda rodada. Eu não sei o que passava na cabeça dele, se ele realmente se via inserido no contexto, só que a semana que ele construiu foi uma semana que me encheu os olhos, que eu vi muito potencial daquilo que ele poderia contribuir com a equipe de diversas formas. Então, o Cris ainda, pelo histórico dele, ele ainda passa por algumas adaptações em relação à função. Então, tem características excelentes para ser um 9, mas foi uma mudança de posição para ele e as oportunidades dele ele está aproveitando bem, né? Então, é um cara que eu dedico bastante atenção, Tem um jogador de projeção aqui no clube, está fazendo uma excelente competição, independente de iniciar, de entrar, um cara importantíssimo para nós. E ele valoriza muito isso que o clube está proporcionando para ele, da mesma forma que eu valorizo demais isso que o clube está proporcionando para mim e para todos nós. Então, a importância do elenco é chave para a sequência, chave. Não entender a equipe como 11, mas entender a equipe como um todo, cada um com a tua característica, que em determinado momento vai funcionar mais para um, mais para outro, não vai dar para agradar todo mundo, e isso faz parte do meu papel. Eu já falei isso para vocês, depois que eu casei e virei treinador, eu estou acostumado a estar errado, então essa batalha é uma batalha perdida para mim, mas eu durmo bem com paz, Deus me traz muita paz, daquilo que é a sabedoria que eu sempre peço, para que a gente possa tomar boas decisões para o Leão. Professor, perguntas aqui do grupo, então, começando pelo Sérgio da Esportiva Web. Mais 3 pontos, está quase atingindo aí o primeiro objetivo. Ele diz que a equipe, o elenco teve o controle do jogo na maior parte do tempo, e esse resultado já faz parte da manutenção do G4. Para o senhor comentar essa manutenção do G4. É aquilo que eu falei para o Marcelo, fico muito feliz, comemoro o 4º lugar demais, comemoro 3 pontos, a distância da zona de rebaixamento, comemoro a postura da equipe em relação ao que o jogo pediu para ser feito, a gente conseguir, essa do Da Costa é ruim, mas conseguir sobreviver, né, com praticamente todos os jogadores à disposição. O Guilherme tem treinado muito bem, tá? Está me enchendo os olhos à disposição do Guilherme, tem sido um cara que tem contribuído para o nosso dia a dia. Estou na expectativa de poder convocar o Gui também. Felipe não veio para esse jogo, mas está trabalhando forte, está trabalhando bem. Então, mais que o G4, cara. O meu foco é interno, a gente está bem. A gente performa bem, a gente treina bem, a gente está com a cabeça e com o coração no lugar certo. E continuar, estamos brigando com os gigantes ali, né? Hoje a gente se colocou numa situação de brigar na parte de cima da tabela. A vitória nos credencia isso, né? É uma responsabilidade que ela, à medida que tem uma vitória como essa, ela vai aumentando. Mas por isso que eu fui longo na minha resposta em relação ao Marcelo, na pergunta do Marcelo. Objetivo, perto de ser conquistado, e uma temporada que pode ser histórica, né? Tá sendo. E a gente quer. Então, eu quero que o torcedor queira conosco, mas avalie muito bem sempre tudo aquilo que é desafiador. Faltam 15 jogos. Nós temos força para manter o 4º lugar? Então, é jogo a jogo. A gente pensar jogo a jogo, a gente pensar nessa gestão, na nossa evolução constante. Eu não posso prometer para o torcedor que nós vamos manter o 4º lugar. Eu não posso prometer para o torcedor.
E o que eu posso prometer para o torcedor é o que a gente tem feito, esforço máximo e o pezinho no chão de sempre. Né? Construir com humildade aquilo que eu desejo demais, eu sonho com isso, com uma temporada histórica, todos nós marcarmos a história que está escrita aqui e a gente ter um pedaço dela também e mais do que isso, passar a emoção para você, torcedor. Agora a pergunta do Lucas Israel, do Diário da Região. Professor Guanais, boa noite, parabéns pela vitória. Nos últimos 5 anos, somente 2 equipes foram rebaixadas com os mesmos 42 pontos que o Mirassol tem hoje. Grêmio e Bahia em 2021 e o Santos em 2023. Então, 3 equipes, né? Dito isso, já podemos dizer que o Mirassol, entre aspas, passou de fase e pode se dar o privilégio de pensar em algo maior no Brasileirão? 23 Ele cita aqui, ó, 23 o Santos e 2021 Grêmio e Bahia. Santos 2023, se eu não me engano, veio aí, caiu com 43. Depois a informação na minha cabeça é essa. 2024 o Atlético com 42. Tá? Depois bate isso aí. O número mágico é 45, mas ele pode variar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Um pouquinho para lá de 45 não tem. Então, tá perto. Não, tá perto. Mas vamos com calma, Vamos continuar nessa tocada, vamos continuar pensando jogo a jogo, vamos continuar desfrutando bastante disso, né? Com muita gratidão, com muita humildade, mas ele está certo, está muito perto mesmo, muito perto, mas vamos focar nos 40, quando bater 45 todo mundo comemora, vamos combinar assim, tá bom? Vamos, se Deus quiser, bater logo os 45, nós vamos fazer eu não vou pagar, mas a gente pode fazer uma festa. Tem que fazer uma festa, hein? O torcedor tem que fazer uma festa, porque, meu Deus do céu, cara, são muitos desafios, equipes muito fortes. Foi pênalti no Gabriel, não? Então, uma coisa ou outra e tal, mas não vou falar de arbitragem, perdão. Mas da gente pensar nos 45. Bateu 45, a gente vai comemorar e focar nas próximas competições, mas faltam 3 pontos. Para encerrar, só o registro aqui do Carlinhos Fonseca, que dá parabéns pelo Mirassol, não só pela vitória, mas também pelo jogo consistente. Quem é, Adolfo? Carlinhos Fonseca. Carlinhos, obrigado pelo comentário. Esse elogio é um elogio importante pela dificuldade, porque é foco em performance, porque é foco em esforço. Né? Então, pela construção, você sabe, foi difícil, a equipe sentiu um pouquinho o cansaço. E essa palavra é uma palavra muito importante, consistência, regularidade, manter isso, a manutenção da consistência é algo extremamente desafiador. Então eu estou muito focado nisso, da gente ser uma equipe regular, consistente, e se Deus quiser, a gente não ter oscilação até o final da competição. Tá? Então esse é o meu foco. Não precisamos fazer nada mirabolante, mas a gente conseguir ser consistente, aí sim a gente vai conseguir construir essa temporada mágica pro Leão. Fechamos. Não, nada disso.